que via naquele momento e o que ainda veria, recebi um aviso solene. Esse conhecimento seria um fardo. Muitos zombariam, outros rejeitariam, poucos aceitariam. Perguntaram-me se eu aceitava esse destino. Mesmo com o coração apertado, respondi que sim, pois se essa era a vontade do Altíssimo, eu escreveria, ainda que minha alma fosse quebrada no processo. E assim começou minha jornada como testemunha daquilo que moldaria o destino dos justos e a condenação dos rebeldes. Depois de aceitar o peso do chamado, fui envolvido por uma visão que não pertencia ao presente, mas a tempos distantes, escondidos além das gerações conhecidas. O anjo que me guiava me conduzia não só pelo espaço, mas pelo tempo. Vi o que ainda não havia acontecido e entendi que minhas palavras não seriam para os meus dias, mas para um futuro distante, quando muitos teriam se esquecido dos caminhos do Altíssimo. Fui levado a contemplar os escolhidos, aqueles que permaneceriam fiéis em meio aos dias de tribulação. Eu também vi o retorno glorioso do Santo e Grande, descendo do céu com poder irresistível. Ele pisaria no Monte Santo e sua presença abalaria toda a criação. Não viria sozinho. Inúmeras hostes celestiais o acompanhariam, 10.000 vezes 10.000, formando um exército de luz destinado a executar o juízo final. Nesse dia, nada ficaria escondido. Toda obra injusta, toda palavra arrogante, todo ato cometido nas sombras seriam trazidos à luz. Os ímpios seriam confrontados pelos seus próprios caminhos, enquanto os justos receberiam a vida eterna e o descanso. Entendi que o julgamento não era só castigo, mas também restauração. Após a destruição do mal, a paz finalmente reinaria, e os justos caminhariam guiados pelo próprio Senhor, cercados por uma luz que jamais se apagaria. Então meus olhos foram direcionados novamente aos céus. Observei os corpos celestes obedecendo fielmente aos seus cursos. O sol, a lua e as estrelas nunca se desviaram da ordem que lhes fora determinada. Cada estrela apareceu e recuou na hora exata, sem rebeldia, sem demora. Era um testemunho silencioso contra a humanidade, pois toda a criação obedecia ao Criador, enquanto os homens insistiam em trilhar caminhos de desobediência. Fui instruído a observar a terra também. As estações cumpriam seu ciclo. As árvores frutificavam em seu tempo. Os rios não ultrapassavam seus limites. Até o mar, em sua imensidão, permaneceu contido pela ordem divina. Tudo funcionava em perfeita harmonia. Apenas o coração humano havia se tornado caótico. Foi então que algo ainda mais grave me foi revelado. Até mesmo os justiceiros, anjos enviados para guiar a humanidade, haviam se corrompido. Abandonaram sua missão e se entregaram à injustiça. Então o julgamento foi determinado. Sentença não atrasaria. Mas, no meio de tudo isso, uma promessa permaneceu firme. Os justos seriam recompensados. Encontrariam descanso, luz e paz eternos, enquanto a memória dos ímpios desapareceria como pó levado pelo vento. Entendi naquele momento que a ordem da criação é um espelho da justiça de Deus. Aquele que a rejeita escolhe o seu próprio fim. Depois de contemplar a ordem perfeita da criação e o julgamento que se aproximava, fui levado a compreender a origem da corrupção que assolava a terra. Não se tratava apenas da fraqueza dos homens, mas de uma rebelião iniciada nos céus. O anjo que me guiava revelou-me a história dos vigilantes, seres designados para observar, proteger e orientar a humanidade nos primeiros dias. Eles habitavam os céus superiores e possuíam conhecimento profundo das leis divinas. Contudo, ao observarem as filhas dos homens, permitiram que o desejo dominasse aquilo que deveria permanecer santo. Reuniram-se no alto do Monte Hermon, longe do olhar humano, e ali firmaram um juramento terrível. Sabiam que sua decisão traria condenação, mas temeram que apenas alguns fossem punidos. Por isso juraram todos juntos, selando sua queda coletiva. Aquele juramento não foi apenas verbal. A própria criação pareceu reagir. O céu escureceu, o vento cessou, e um silêncio antinatural tomou o lugar. Ao quebrar os limites estabelecidos pelo Altíssimo, os vigilantes atavezaram uma fronteira que jamais devia ser cruzada.
Eles ensinaram aos homens segredos proibidos, artes da guerra, fabricação de armas, feitiçaria, astrologia corrompida e o uso distorcido